O nosso estudo dessa semana é esse estudo aqui que tem como tema o direito de sermos quem fomos criadas para ser. E o que nós fomos criadas para ser. A Bíblia fala em Gênesis 2, do versículo 18 a 24, sobre o propósito de Deus quando Ele criou a mulher. O que Deus estava planejando para a mulher, qual era o desejo dele em relação à mulher, qual era o propósito dele com a criação da mulher. E quando nós não vivemos aquilo que Deus nos criou para sermos, quando nós não aceitamos ser mulheres, ou quando o homem não aceita ser um homem, e não vivemos aquilo que Deus nos criou para ser, nós estamos nos rebelando contra o nosso Deus, contra o nosso Criador. Assim como Satanás se rebelou contra Deus, nós também nos rebelamos contra o nosso Criador. E da mesma forma em que Satanás foi castigado, pagou o preço por causa da sua rebelião, nós também seremos castigados e pagaremos o preço por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia contra Deus. Então, ser aquilo que Deus nos criou para ser, nós vamos estar agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos fez, pela maneira como Ele nos fez, que foi uma maneira tão especial, uma maneira tão agradável. Foi Ele quem nos escolheu para que nós fôssemos mulheres, e foi Deus quem escolheu cada homem para que fosse homem, para que nascesse homem. Então a gente precisa viver a nossa vida exatamente da forma como Deus nos planejou, como Deus nos criou, agradecendo a Ele por ter nos criado dessa forma como nós somos. E aqui a autora da revista, ela traz algumas características que estão nesse texto lá de Gênesis 2, do 18 ao 24. Primeiro, nós fomos criadas para sermos mulheres. Tem uma frase de uma escritora chamada Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, torna-se. E essa frase, ela faz parte dos movimentos ideológicos, movimentos feministas, movimentos que estão ao nosso redor. E a ideia nessa frase é que todo mundo pode ser homem ou pode ser mulher. Se ele quiser ser uma mulher, ele vai se tornar uma mulher. Não depende do sexo biológico, depende da vontade, depende do desejo da pessoa de se tornar uma mulher. Mas nós não somos mulheres porque nós brincamos de boneca. Nós não somos mulheres porque nós usamos saia, porque nós usamos vestido, porque nós passamos batom. Não é por essas coisas que nós somos mulheres. Nós somos mulheres porque Deus nos projetou dessa forma. Deus nos criou como mulher. Deus colocou a feminilidade dentro do nosso DNA. E nós não podemos abrir mão de sermos femininas. Porque Deus, Ele colocou características em nós que Ele não colocou nos homens. A mulher, ela é muito mais emocional, ela é muito mais emotiva, chora com maior facilidade. A mulher, ela é muito mais sensível, ela se sensibiliza mais com algumas situações. A mulher, ela tem assim muito mais emoções, as suas emoções são muito mais afloradas do que o homem. O homem, ele é bem mais racional, é mais lógico. O homem, ele é mais visual. Aquilo que ele vê chama mais atenção. A mulher é mais aquilo que ela ouve. Aquilo que nós ouvimos chama mais atenção do que aquilo que nós vemos. Então, são características específicas que Deus colocou em cada um de nós. E nós não somos inferiores por termos nascido mulheres.
Nós não somos menores, nós não somos menos digna. Porque Deus criou homens e mulheres com características e com qualidades específicas. E nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou características e capacidade em nós que não colocou nos homens, como capacidades de amar, de acolher, de unir, de cuidar, de agregar. Então as mulheres têm essas características de uma maneira mais forte, porque a mulher, ela é a mãe, ela tem esse cuidado com seu filho desde recém-nascido, ela tem essa capacidade de acolher, de cuidar. Quando a criança cai, machuca lá o joelho, ele corre na mãe, no abraço da mãe, no colo da mãe. Então a gente tem essas características, essas qualidades que o nosso Criador colocou em nós.